Boa noite, boa noite, boa noite para quem está a entrar, sejam abençoados, Deus abençoe a vossa vida. Boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite, muita paz sobre a vossa vida. Vamos esperar que entrem mais umas pessoas. Então, eu estou aqui a partilhar, hoje é o 6º dia da leitura do livro que eu estou a fazer, que se chama Mulheres Enraizadas, mas eu sei que tem homens a assistir, então sintam-se bem-vindos. Eu não vou fazer uma leitura voltada só para mulheres, é para homens e mulheres, porque o livro é um livro de cura interior. Então, vou repetir, são 57 dias, orem por mim, para que eu consiga permanecer firme neste propósito, porque é um desafio, não é? Falar de tanta profundeza, tanta riqueza. A escritora chama-se Viviane Martinelli. Obviamente que eu não vou ler o livro todo, eu só leio umas partes do livro, e hoje estamos a ler o 6º dia. Eu leio o versículo e falo as minhas experiências também, aquilo que Deus falar ao meu coração, tá bom? Então vão partilhando com outras pessoas, lembrando que isto está a ficar tudo no YouTube, é para ficar no YouTube, tá bom? Então, deixa-me aqui só segurar isto, que é para não acontecer o mesmo da outra vez, de eu não conseguir ver, vou só aqui aumentar a luz, porque está escuro, não é? Não sei se vocês me conseguem ver bem, conseguem me ouvir bem. Ok, mais luz, mais luz. Então, eu quero partilhar aqui o versículo de Mateus 7:24, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós já tínhamos falado, creio que foi no 4º dia, acerca de ter a casa firmada na rocha ou na areia, não é? Onde é que você tem as suas bases? Onde é que você se está a firmar? Onde é que estão os seus pés? Você está firmado no quê? Na areia, na rocha, que é Cristo? Está a firmar as suas bases em conselhos? Nós já falámos muito, ainda só temos 5 lições. Ainda só falámos 5 lições e já falámos de muita coisa, desde raízes, desde de crescimento, de ouvir a opinião, porque há pessoas que as bases delas, eles dependem emocionalmente ou seja, dependem de conselhos emocionais de alguém, estão a depender da opinião do outro e às vezes não chegam a viver aquilo que Deus tem para a vida deles. E com uma base em Cristo, não é, na palavra de Jesus, você vai com certeza que estar firme, ainda que o seu propósito de vida seja viver algo muito poderoso, ainda que seja impossível aos seus olhos, para Deus tudo é possível. Então vou aqui ler um pouco do texto do livro, que diz assim: todo o propósito precisa de um fundamento. Infelizmente, olha, eu vou repetir, isto é a primeira vez que eu estou a ler este livro, por isso é que eu digo que às vezes há coisas que eu não leio do livro, porque parece que eu leio o versículo e Deus fala, parece que me dá a mensagem. Isto é incrível, isto é o Espírito de Deus a falar através da minha boca, porque eu não li este livro, é a primeira vez que eu estou a ler, então eu tinha falado de propósito anteriormente, estou a ler a primeira frase e está a falar de propósito. Todo o propósito precisa de um fundamento. Infelizmente é comum ver a nossa geração levantar paredes sem devido fundamento, cujo resultado é o desmoronamento de sonhos, projetos, ministérios e famílias. Quando uma estrutura cai, ela gera feridas. Eu vou falar aqui um pouco. Boa noite, Deus abençoe a vossa vida. Então, você já viu a construção de um prédio? A construção de um prédio, ela tem que ter umas bases, alicerces. Sei que estão aqui homens a assistir, vocês devem perceber de construção, como é que se chama, sei lá, de arquitetura, engenharia, não sei. Os prédios têm um fundamento bem fundo. Quanto maior é a torre, quanto maior é o prédio, eu creio, deem umas vossas opiniões também, porque eu já conheci algumas pessoas que trabalhavam em construção civil, é isso, construção civil. Eu sei que eles fazem uns fundamentos e tem que ser umas bases bem profundas. Quanto maior for o prédio, maior tem que ser o fundamento, a estrutura. Então é primeiro que ela cresce para baixo, não é? Tem que ser bem grande a estrutura para que possa suportar o tamanho do prédio. Então aqui o que está a falar é que todo o propósito precisa de um fundamento. Nós temos um propósito. Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Então, estamos a iniciar aqui um livro. Para quem está a entrar agora, estou a iniciar, ainda só li 2
de um livro que se chama Mulheres Enraizadas, mas é para homens e para mulheres. Então eu estou na lição 6 e é um livro maravilhoso de cura interior, é muito bom mesmo. Então acompanhem aqui comigo. Quem não me segue ainda no canal do YouTube, siga, porque eu estou a colocar lá as lições, não estou a deixar aqui. Diz assim: quando uma estrutura cai, ela gera feridas, ou seja, olha que tipo de feridas é que uma construção, quando não tem um fundamento, quando é feita por muito superficialmente porque se vê o outro a fazer, porque o outro construiu algo, e olha o que é que Deus está a falar ao meu coração. Às vezes as pessoas constroem coisas porque viram o outro a construir. Escute bem aqui, isto é Deus está a falar, acho que desceu sobre mim uma unção profética. Unção, Espírito Santo de Deus. Então, olha o que Deus está a falar comigo. Quando as pessoas fazem coisas porque viram o outro, imagine, você, obrigado, você vê uma outra pessoa construir um ministério, uma página no Instagram, uma vida profissional bem sucedida, uma família bem construída, você viu alguém a crescer, você olha para aquela pessoa e vê que aquela pessoa está com muita gente a seguir, está a prosperar, aquela pessoa está numa dimensão muito grande. Mas o que você às vezes não vai ver é onde é que aquela pessoa, quais são as bases daquela pessoa, o que é que levou aquela pessoa a chegar àquele patamar, quanto tempo é que ela teve a regar as raízes, a tratar as raízes, a crescer para baixo, porque nós primeiro crescemos para baixo para crescermos muito para cima, e às vezes é um tempo que ninguém nos vê. O tempo de nós estarmos a crescer para baixo, uma raiz quando está a crescer para baixo, ninguém a vai ver. É como a lagarta quando está dentro do casulo, ela está ali muito tempo dentro do casulo. Quando ela até está em lagarta, ninguém gosta dela, ela não é bonita. Então muitas vezes você está a passar pelo seu tempo de raiz, de construção, e aqui o que está aqui a falar é quando a estrutura cai, ela gera feridas. Porquê? Porque ela, como é a estrutura não está alicerçada numa base firme, não tem um fundamento. A fé é o nosso firme fundamento. Bom, eu vou ler hoje um pouco mais do livro, que eu hoje acho que falo isto tudo, falo daquilo que Deus está a falar no meu coração, com base no versículo, não é? Para você ver o poder que a palavra de Deus tem, que basta um versículo para o Espírito Santo fluir. Então, por isso mesmo, quando há um alicerce, o projeto precisa de ser proporcional. Há alguns anos decidimos, isto é escritora, atenção, isto é escritora, há alguns anos decidimos acrescentar um andar à nossa casa e ficámos surpresos quando o engenheiro nos informou que o fundamento não comportaria tal ampliação. A base fora calculada apenas para a casa original. Eu vou dar aqui uma pausa. Percebeu o que é que ela escreveu? Ou seja, ela tinha um projeto já de uma casa. A casa dela era para ser de um tamanho, a casa da família dela. E ela queria, talvez para a casa ficar maior, acrescentar um andar ou um quarto, que ela diz que ela queria fazer, queria acrescentar um andar à casa. E foi falar com o engenheiro. E porquê é que não conseguiu? Porque construir... Porquê é que não conseguiu fazer esse fundo? Porquê é que não conseguiu acrescentar aquele piso? Porque os engenheiros, eles têm uma visão como um arquiteto, não? Eles sabem o que é que vai suportar, o que é que vai suportar a estrutura, porque senão a casa ia cair, se eles colocassem um andar e a estrutura não tivesse força, nem alicerces firmes para suportar um piso a mais, ia cair a casa, não é? Então é isso, creio que é isso sim que ela está aqui a falar. Eles ficaram surpresos quando o engenheiro informou que o fundamento não suportaria aquela ampliação. A base fora calculada apenas para a casa original, apenas para a casa. Sejam bem-vindos quem está a entrar. Igualmente podemos desejar edificar famílias, igrejas, ministérios, além da capacidade de resistência em que estão alicerçados. Então, mais uma vez eu vou lhe dizer, vá com calma na sua vida. A velocidade do outro às vezes não é a sua. O tempo que o outro está a viver às vezes não é o seu. Então aprenda a respeitar-se, a entender em que fase é que você está a viver, para que você não esteja a carregar pesos mais. Porque há pessoas às vezes que querem acompanhar o passo do outro, não entendem o que é que Deus está a fazer, porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma identidade, cada pessoa tem uma essência diferente da outra. Deus que trabalha em cada um diferente do outro. Então não se meça pelos outros, não corra a sua carreira. A Bíblia diz para nós que temos a nossa carreira.
corra a sua carreira, se o outro está lá à frente, se ele é um bom exemplo, pode sim olhar para o que ele está a fazer e até tentar se informar, só que não queira dar passos mais altos, ou seja, carregar peso a mais do que você pode. É isso que ela está aqui a falar. Além da capacidade de resistência. Então, às vezes mais vale nós pensarmos assim, espera aí, eu muitas vezes, olha, eu pessoalmente sou uma pessoa que tem algumas coisas, eu pensava que era da minha cabeça, que eu ouvia às vezes o Espírito Santo a dizer faz isto, e eu pensava assim, eu não sou capaz, eu não consigo, não consigo, e depois quando vêm pessoas de Deus e dizem-me, não, tu não fazes porque não queres. Inclusive da outra vez quando estava até no ginásio, às vezes eu até lhe vou dizer aqui vou só tomar um pouquinho de água, uma frase que eu tenho no meu livro, que fala acerca de emoções e de ansiedade e tudo mais, que eu uso lá uma frase que é a mente mente. Às vezes a sua mente está a mentir para você. Às vezes você pode até muita coisa, às vezes até pode você muita coisa, só que às vezes a mente é preguiçosa, a mente por ela mesma tenta, a mente mente a você, diz que você não é capaz de certas e determinadas coisas. Bom, vou desativar aqui os comentários um pouco, tá bom? Então, a mente mente e vai às vezes enganá-lo e vai dizer que você não consegue certas e determinadas coisas, ou então vai querer colocar você a competir com outras pessoas. Então, você tem que ter atenção a qual é que é a sua resistência, qual é que é o máximo que você pode dar neste tempo, porque é para você também não se quebrar, para você não se rebentar por aí. Deus vou continuar a ler, Deus em seu propósito também leva em conta a capacidade do nosso fundamento. Então cada pessoa tem uma estrutura, cada pessoa tem uma capacidade. Na parábola dos talentos, estes foram distribuídos conforme a capacidade de cada trabalhador. Noé, agora não consigo, ok. Noé, onde é que eu ia? Noé, no entanto, recebeu a incumbência de construir a arca. Ele até poderia ter habilidades para o serviço, mas certamente não na magnitude que o projeto exigia. Então, construir a arca, aquilo foi uma construção histórica, não é? Aquilo foi uma coisa muito grandiosa. Então, nesse caso, qual foi o critério? O segredo estava no facto de ele caminhar com Deus. Esse era o verdadeiro fundamento daquele projeto. Então eu tenho-lhe a dizer que quando você caminha com Deus, quando você é direcionado e direcionada por Deus, quando Deus coloca um projeto no seu coração, se ele é o fundamento, ainda que pareça impossível aos seus olhos, ele vai ajudá-lo a fazer, porque olha, Noé, a arca foi só para os animais e para a família de Noé, e a família não foi muito grande, foi a esposa dele, não foi muita gente. Não foi, eu creio que não me lembro se foram 8 pessoas, agora por acaso, olha, aquelas coisas que sei o número, mas lembro, acho que eram 7 ou 8 pessoas, não me lembro. Não foi para muita gente, mas era uma arca gigante porque levava animais de todas as espécies. Então foi para ficar ali algum tempo em alto mar, tinha que ser um material resistente e ele teve que fazer aquilo a ouvir a voz de Deus e na força de Deus, não foi pela inteligência dele, não havia arquitetos naquela altura, não havia naves, não havia gruas, então, e aquilo foi a arca resistiu àquela tempestade, ao dilúvio, entende? Da mesma forma, vou continuar, da mesma forma nasceu de uma moça pura e simples e abraçou o propósito da maternidade, e cumpriu a vontade do Pai, o alicerce no qual Maria estava amparada. Então Maria deu à luz Jesus, do Espírito Santo. Virgem. Maria estava amparada e era suficiente para aquela missão. Deus sabia que poderia encontrar nela o temor do Senhor, a pureza, a simplicidade e a obediência indispensáveis para que o que ele pretendia realizar. E esses eram alguns dos principais alicerces. Então, Deus sabe o que está dentro do seu coração. Às vezes umas qualidades, olha que as qualidades que Maria tinha. Pureza, simplicidade e obediência. 3 qualidades eram o suficiente para ela suportar o Filho de Deus dentro do seu ventre.
Então, às vezes você pode até não ter muitas aos seus olhos, muitas qualidades extraordinárias para aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração, mas basta você entender o facto de você ser obediente, ser simples e ser puro. O principal, ser obediente a Deus, obediente, porque Ele vê coisas em si que você às vezes não vê. Eu não sei se Maria tinha consciência da simplicidade dela, se ela tinha consciência da sua... do que ela tinha dentro dela, da obediência, da pureza. Não sei se ela tinha consciência ou não, mas ela foi obediente. Então, diante disso, então surge a dúvida: qual é que tem sido o fundamento para a sua vida? Qual é que tem sido o fundamento para a sua vida? Você tem se firmado em quê? Nas opiniões das pessoas, nos seus familiares, nas suas fraquezas, nas suas debilidades, naquilo que já passou e que não deu certo? Você tem se firmado em quê? Nos livros da banda desenhada, na Netflix, nos filmes, no seu trabalho? Se até a sua vida profissional, o seu ministério, até a sua família, se não tiver alicerce em Deus, é como quando vem uma tempestade, tudo é abalado, entende? Então você tem que ter o seu alicerce tem que ser Jesus, a sua base tem que ser Deus. Se você quer ter coisas firmes que caminham para a eternidade, você tem que ter a sua base em Cristo. Então, diante disso surge a dúvida: qual tem sido o fundamento da sua vida? Será que você tem um alicerce? Será que você tem um alicerce? Isto é a pergunta para hoje você meditar. É para você meditar. Caso ele exista, comporta 2 pavimentos ou apenas um? Você também tem que medir a sua estrutura, aquilo que você pode suportar. Será que você está a carregar coisas a mais? Será que você tem potencial por aí escondido? Tem aí dons e talentos e você não sabe? Então hoje é um dia de você mergulhar para dentro de si e olhar e entender quais são as suas limitações e quais são as suas fraquezas. O autoconhecimento liberta. A verdade conhecereis e a verdade vos libertará. Será que você tem um alicerce? Caso exista, existem 2 pavimentos ou apenas um? Qual é a capacidade de resistência desse fundamento? Em outras palavras, qual é o comprimento das suas raízes? Como eu estava a falar no início, as raízes, a estrutura, ela tem que ser grande, ela tem que ser forte para que você possa suportar grandes planos de Deus na sua vida. Se você tem sonhos grandes, se você tem projetos grandes, você vai ter que crescer para dentro primeiro. Você vai ter que aprofundar as suas raízes, o seu alicerce tem que estar firme. E isso às vezes dói, porque é como eu vou repetir, você vai ter que passar ali por um tempo que está escondido, e ninguém às vezes o vê. E você está a ver os outros a serem vistos e você não está a ser visto. E não se importa, sei que eu digo, não se importa com o que os outros estão a viver, glorifica. Olha, uma coisa que você quer a sua vida abençoada, glorifica, alegre-se com aqueles que estão alegres, alegre-se com aqueles que estão alegres, aplaude, celebra aqueles que estão a ser bem-sucedidos, celebre-os, alegre-se com aqueles que se alegram. Por acaso a copa da sua árvore, sabe o que é uma copa, não é? A copa da sua árvore corresponde ao que está escondido na terra? À sua vida privada e ao seu caráter? Faça uma análise e verifique até que ponto existe equivalência de ambas as partes. O que é que ela está a falar de equivalência? Quer dizer que um equilíbrio, ou seja, a copa, ou seja, aquilo que você mostra por fora, a sua vida exterior, o que se está a passar e que as pessoas conseguem ver, é igual ao seu caráter que está lá escondido, às suas raízes, à sua fé, à sua firmeza? Será que está compatível? A vida que vem do que aquilo que só Deus vê, porque às vezes você pensa assim, eu tenho aqui coisas escondidas que ninguém vê, mas Deus vê, atenção que Deus vê aquilo que às vezes até você não, até às vezes aquilo que nós não vemos. Agora acho que aqui já vai terminar. Em um dos devocionais anteriores mencionei acerca da tendência de mostrar muito mais do que se é. E como isso ocorre com frequência nas redes sociais. As redes sociais, por isso é que eu estava a dizer, não se meça com os outros, não se meça por aquilo que vê nas redes sociais, naquilo que as pessoas aparentam, naquilo que as pessoas apresentam. As pessoas não vão mostrar os dias de choro, as pessoas não vão mostrar as dores, as pessoas têm mais tendência a mostrar as suas vitórias. E até se calhar você faz isso, até se calhar faço isso, entende? Por isso não vá pelas redes sociais. As pessoas não mostram o coração, não mostram o caráter nas redes sociais. Talvez
isso ocorre com frequência nas redes sociais. Talvez você esteja empreendendo uma grande construção, mas no fundo sabe que o fundamento não tem capacidade de resistir e tudo pode ir a pique a uma hora ou outra. Quem sabe até essa construção já esteja condenada. Olha aí, muito forte. Quem sabe até essa construção já esteja condenada. Não se desespere. Há algo especialmente belo que Deus tem o poder de realizar, reestruturar fundamentos e paredes. Ainda que haja abalos e desconfortos durante o processo, Ele cuida da nossa sustentação, das nossas raízes. É importante confiar nele, é entregar os nossos caminhos a Ele e que o mais Ele faça. Não se esqueça de que todo o propósito precisa de um fundamento seguro, proporcional, e a Bíblia não esconde que fundamento é sinónimo de prática. Prática. Exatamente por essa razão que podemos interpretar o versículo de hoje da seguinte forma: a casa construída, já estou a terminar, sobre a rocha é de quem põe a palavra em prática. Então, o segredo repara, presta aqui atenção, o segredo para você ter a sua vida firmada, ter raízes profundas e os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos não irem por água abaixo, aquilo que você está a construir na sua vida profissional, o seu ministério, a sua vida familiar, não ir por água abaixo, é a casa construída sobre a rocha. E o que é ter a casa construída sobre a rocha? É de quem põe a palavra em prática. É você praticar a palavra. Você agora ouviu uma palavra. Se você praticar, você está a afirmar as suas raízes. Como é que você fortalece as suas raízes? É praticando a palavra. E como é que você pratica a palavra? Acreditando nela. Eu há dias falei aquela palavra até para quando a pessoa está a passar por uma dificuldade, acreditar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O facto de você acreditar que Deus está consigo nos seus vales, nas suas tribulações, você está a afirmar as suas raízes, porque está a firmá-las com fé na palavra. O facto de você querer e acreditar e declarar a palavra de Deus, você está a demonstrar fé, você está a viver a palavra. Quando você acredita nela, quem acredita vive. Quem acredita vive. Ele cuida da nossa sustentação, das nossas raízes. Bem, eu já tinha aqui ido, ok. E a da areia quem tem a casa firmada na rocha é aquele que põe a palavra em prática. E a da areia é de quem não faz. Quem não pratica a palavra quem não pratica a palavra, quem não vive a palavra, quem não quer saber da palavra de Deus, vive olha, chama-se ao Deus dará. Chama-se ao Deus dará. A pessoa faz construções para a sua vida, abre empresas, abre ministérios, entra em relacionamentos, faz casamentos, faz tudo e mais alguma coisa, mas não tem... Não sabe o que é que está a fazer, deixa o Deus dará. Mas quando vem uma tempestade, quando vem um vento, essa pessoa não tem estrutura de fé, não tem estrutura de esperança e não tem as suas raízes firmadas na rocha, que é Cristo, que é o único que nos pode proteger e guardar todo o mal. Entende? É impossível, agora é que eu termino, é impossível ler a Escritura, decidir colocá-la em ação e não colher frutos condizentes. Então, é impossível, porque Deus não é mentiroso, é impossível você ler a Bíblia, decidir colocá-la em ação e não colher frutos daquilo que você está a fazer. Escolher-se fundamentar na rocha é o que fará a diferença na sua vida e em tudo o que você edificar. Eu vou deixar aqui, não está aqui, muitas coisas que eu disse aqui são coisas minhas também, não é? Porque eu não vinha para aqui só ler, porque eu não sou nenhum padre, não venho para aqui só ler então, entregue os seus caminhos ao Senhor. É uma passagem da Bíblia que diz: entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Isto é uma palavra que eu quero deixar para si hoje. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Se você quer ter a sua casa firmada na rocha, se quer que os seus sonhos, os seus projetos, as coisas na sua vida sejam firmes, tudo aquilo que você fizer seja bem sucedido, é você entregando os caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Você tem que confiar completamente, entende? Então ponha em prática as palavras que você tem ouvido, ponha em prática aquilo que você lê na Bíblia, aquilo que você vê, ora a Deus. Há pessoas que oram a Deus, mas depois já se esquecem daquilo que pediram e depois a bênção até chega e a pessoa já se esquece da bênção e já está em outra. Então,
Quero abençoar o seu dia, o seu dia, a sua noite, a sua tarde, não sei que horas é que vocês estão a ver aqui este vídeo e vão ver depois. E ele agora vai para o YouTube, vai estar no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a vossa noite, dia, tarde.